máquina só pra poder cortar. Tchá, 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 tchá. E agora vamos falar de pequenas inimigas das mulheres. E não são as celulites, são as baratas e formigas. Nós vamos conversar com o Dr. Carlos Starling, que é médico infectologista, e você vai aprender algumas receitinhas caseiras contra essas pragas. Primeiro vamos ver na reportagem por que elas não nos deixam em paz. 1, 2, 3. Aos poucos, as formigas vão saindo do ninho atrás do armário da cozinha da Clarita. Se pelo menos elas ficassem só ali, escondidinhas. Aqui debaixo da pia tem açúcar e quando a minha menina pequena vem, tira açúcar para poder fazer alguma coisa, deixa a vasilha destampada, elas entram todas dentro da vasilha de açúcar. Panelas igual tá aí em cima da pia com alimento, pode deixar? Não, não pode, tem que deixar tudo tampado. Se não ficar tampado, elas entram tudo aí. Depois de identificar o ninho, a dona de casa não pensou duas vezes. Chamou uma empresa de dedetização para resolver o problema. O técnico aplicou o veneno e os insetos devem deixar Clarita em paz por algum tempo. Mas a bióloga já vai avisando. Nesta época do ano, formigas e baratas são inimigas difíceis de combater. Geralmente, primavera e verão, aumenta-se a temperatura e aumenta a umidade. Com isso, os insetos que são considerados pragas, eles melhoram a reprodução. Por isso que a gente vê mais, tem maior incidência nessa época do ano. E se o que elas querem é comida, o jeito é não facilitar as coisas. Aí vão as dicas. Não deixe resto de alimentos espalhados pelo ambiente. Evite as lixeiras sem tampa e aquelas que ficam em cima da pia. Mantenha sempre limpos os pisos, paredes e armários. E feche bem os potes de mantimentos. Mas e quando os bichinhos resolvem morar dentro dos eletrodomésticos? Aí, além de incomodar, é prejuízo na certa. Aqui na loja de assistência técnica do Rogério sempre chegam televisões e DVDs estragados por causa de formigas que fizeram ninhos do lado de dentro. Rogério, o que atrai esses bichos para dentro dos eletrodomésticos? Atrai só o calor gerado pelos eletrodomésticos. O técnico explica que é preciso prestar atenção em formigas, baratas e até lagartixas andando próximo aos eletrodomésticos. Nunca se deve jogar inseticida dentro do aparelho para não provocar curto-circuito. A dica nesse caso é levar para um especialista, mas o melhor mesmo é evitar que os insetos se aproximem dos eletrodomésticos. É evitar se alimentar muito próximo aos aparelhos, ou mudar de canal se tiver com a mão com um doce, uma pipoca, alguma coisa, né? Manter a limpeza boa dos aparelhos e próximo, uma limpeza boa perto da casa. Isso ajuda a evitar os insetos, lagartixas também, para não chegarem próximo. Ninguém gosta das formigas, né? Seja ali passeando na pia da casa da gente, estragando um aparelho de som. Mas elas são perigosas, assim, elas podem contaminar as coisas? Érica, com certeza há essa possibilidade. Na medida que elas circulam em lugares contaminados, particularmente as baratas, circulam às vezes dentro de esgoto, dentro de caixa de gordura, são lugares contaminados. Contaminados eventualmente por bactérias que podem ser patogênicas. Na medida que esses insetos eles circulam dentro da cozinha e entram em contato com alimentos, elas podem contaminar, né? Eles podem contaminar esses alimentos e, ao serem ingeridos, provocar diarreias, provocar intoxicações alimentares importantes. Apesar da gente saber muito bem que as mãos das pessoas que preparam os alimentos têm uma importância muito maior. As condições com que esses alimentos são armazenados dentro da geladeira, aquela porçãozinha de alimento que sobra, que ficou exposta e depois é guardada dentro da geladeira, às vezes oferece muito mais perigo do que as próprias baratas ou formigas. Por quê? Porque esses alimentos se contaminam por bactérias. E bactérias as pessoas não enxergam. Barata e formiga as pessoas enxergam e combatem, como a reportagem mostrou muito bem. Agora, os maus hábitos de higiene na cozinha, frequentemente as pessoas passam por eles, não percebem que estão realizando aqueles maus hábitos, guardam alimentos contaminados e ingerem. São importantes, né? Com certeza tem alguma importância,
mas os maus hábitos de higiene são mais importantes responsáveis ainda. pela maior parte dos problemas. Mas a minha dúvida é a seguinte: a gente já está tão familiarizado com as formigas, né? Ela está ali passando, passa em cima do pão, você tira com a mão e acha que tá beleza. A gente deve combater as formigas? A gente deve levar mais a sério a presença das formigas em casa? Tentar deixar uma casa limpa de formigas? Com certeza. A gente deve procurar conviver, como a bióloga muito bem mostrou. É muito difícil combater as formigas e as baratas. São seres muito bem adaptados à natureza. Então, e são também marcadores de que você não tem elementos tóxicos que as combatem, né? Então, por um lado, a presença delas mostra que as coisas não estão, pelo menos, contaminadas com inseticidas, né? Agora, nós devemos tomar todo o cuidado possível para evitar o excesso de formiga, de barata dentro de casa. Procurar monitorizar. Tem algumas empresas que fazem a monitorização, né? Na medida que esses insetos passam a ocupar um espaço importante dentro da sua casa, né? É claro que eles começam a oferecer algum risco e devem ser combatidos. Agora no calor, principalmente, né? Agora no calor é a época, né, que eles saem para procurar alimentos e armazenar esses alimentos. Isso ocorre principalmente com as formigas. Tá bom, olha só, gente, nós conseguimos com o pessoal da Emater algumas receitinhas naturais para combater as formigas. As receitas estão todas lá no nosso site, o endereço está aí na tela. Mas, por exemplo, para vocês já saberem, um pouquinho de enxofre num saquinho de pano, de tecido, nas gavetas e prateleiras pode espantar as formigas. Existem umas outras plantas, tipo hortelã, calêndula, batata doce, cravo da Índia, que se plantados no jardim, podem também afastar as formigas da sua casa. Tá bom, doutor Carlos, muito obrigado pela entrevista, viu? Foi um prazer, Agora o senhor me dá licença, eu vou virar de costas, que eu vou conversar ao vivo do lado de cá.